literatura é trabalho? É uma pergunta. Conversam sobre o trabalhador artista e a produção literária proletária contemporânea e direitos autorais. Eu sou Rogério, eu estou aqui representando a União Brasileira de Escritores, estou muito feliz de estar aqui. A nossa proposta hoje, eu estou com o telefone celular aqui, que eu fiz um pequeno roteiro, não estou lendo o WhatsApp, tá? É só para um pequeno roteirinho para eu não me perder. A nossa proposta de debate hoje é uma das mais importantes. Estamos numa festa que tem mais de 20 anos, reconhecida internacionalmente, não só pelas mesas chamadas mesas oficiais, que costumam atrair autoras e autores de porte internacional, mas mais importante para nós, autoras e autores que eu vou chamar aqui de consolidados na profissão de escritor, afinal esse é o nosso tema de hoje. Mas eu acho que a Flip se destaca sobretudo, a gente estava conversando isso um pouquinho antes de começar, por iniciativas como essa aqui, da Casa Gueto e outras dezenas de casas espalhadas pelo Centro Histórico de Paraty. Muitos de nós, estou me colocando aqui também no lugar de escritor, e a União Brasileira de Escritores, que eu estou representando aqui, tem debatido muitos direitos autorais, e já convido todos vocês, a gente trouxe aí o Ricardo, é o presidente da União Brasileira de Escritores, a gente está se mobilizando bastante para conversar sobre esse tema de hoje, os direitos autorais, a profissão de escritor e o respeito a essa nossa profissão. Então, eu me coloco aqui também como escritor. Muitos de nós, a grande maioria, ainda não vive de escrever propriamente, né? Nós somos escritoras e escritores, mas somos também editores, preparadores, revisores, professores, isso só para falar das profissões mais próximas do livro. Sem falar de outras profissões, temos aqui também esse caso, né? De autoras e autores que se sustentam sendo de tudo, administradores, médicos, todo tipo de profissão, e são escritores também. E aí eu começo a colocar as questões, eu prometo que eu não vou falar muito, é rápido aqui, eu só vou apresentar os nossos autores. Eu faço algumas perguntas que podem guiar o nosso debate de hoje. Primeiro, essa dificuldade é uma questão de mercado? Primeira pergunta, não precisam responder formalmente, é só para guiar o nosso debate. Literatura é trabalho? Outra pergunta. Em que medida esse trabalho se distingue dos outros? E tentando subverter um pouco aquele dito popular de fundo meritocrático, que diz que o trabalho dignifica o homem, eu queria provocar aqui. O trabalho dignifica a literatura ou vice-versa? Podemos falar da produção literária, criativa, como trabalho, na mesma medida em que falamos de outros trabalhos e empregos, né? Eu quero tomar a liberdade, antes de abrir o debate, de contar uma história. Que quem me contou foi o Ricardo. É uma história da família do Graciliano Ramos, o Ricardo é neto do Graciliano, em que uma irmã do Graciliano Ramos, a Marili, mandou uma carta para o Graciliano perguntando para ele a opinião dele a respeito de um texto que ela havia escrito. E em um surpreendente presságio da importância que a gente tem dado ao corpo atualmente, o Graciliano respondeu à irmã, Marili, que literatura é carne, literatura é sangue. E que ele sugeria à irmã que desse ao texto, que imprimisse ao texto uma dimensão mais concreta da experiência dela, e não o que ela tinha tentado fazer nesse texto, que eu não conheço, não sei se esse texto, depois o Ricardo pode até fazer uma pergunta, ajudar a gente, mas parece que o texto, para o Graciliano, o texto da irmã não tinha ficado muito bom, porque ela estava tentando falar de uma realidade que não era dela, né? Ora, então, para começar o debate, nós estamos vivendo um momento histórico na literatura brasileira nos últimos, eu vou arredondar aqui, talvez 10, talvez um pouquinho mais, entre 10 e 20 anos. Jamais tantas vozes de diferentes origens sociais puderam ser lidas e ouvidas como são hoje na nossa literatura. Jamais a nossa literatura teve tanto corpo, tanto sangue, usando aí as expressões do Graciliano. Para começar, então, essa conversa, eu vou apresentar
os participantes da mesa. Prometo que eu estou parando de falar. Quero começar pelo Marcelo, que é Marcelo da Silva Antunes, que é poeta e editor da editora Borboleta Azul. Os livros estão aí. Ele escreveu Viva a Vaca, Outros Cortes, o livreto Velho Testamento, Manifesto da Hora em que o Couro Come, SP, Sem Patuá e Tragédias. Todos esses livros pelo selo do Marcelo, que é escritor e editor, né, ilustrando aquilo que a gente acabou de falar. O William, que é o William Moreno Buenavides, se eu pronunciei corretamente, da editora Polifonia, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu tive que dar uma fuçada na sua pesquisa e vi que você é pesquisador do Machado de Assis, das crônicas do Machado no Balas de Estalo, né? E eu acho que talvez a gente possa trazer o Machado para essa mesa. Nós estamos falando de literatura contemporânea, mas talvez o Machado seja o primeiro grande escritor que fez da profissão de escritor uma profissão, mas era funcionário público, né? Então, continuamos 150, estou arredondando aqui, 150 anos depois com o mesmo dilema. Aquele que foi nosso maior escritor era escritor, jornalista, com certeza, foi se consagrando ao longo da vida, mas dependia do emprego público para ser escritor. Depois, se você puder falar alguma coisa disso para nós. Bruno, um dos fundadores da editora Laboriosa, também editor e escritor, mestre em filosofia pela Federal Fluminense, professor de língua portuguesa da Rede Pública de Macaé. É o autor do livro Construção Proletária, da editora Folheando. Pela Mondru temos o Maia, Jorge Maia, poeta, contista, roteirista audiovisual, integrante do grupo de teatro e percussão corporal Tuque Voz. Ele é do Capão e publicou com outros poetas brasileiros e africanos a antologia Africanos, Versos, Textos e Pretextos. Ele também é historiador e professor de história formado pela Federal do Rio, palestrante de educação e prática antirracista, é mestre em educação pela mesma FRJ e está fazendo doutorado. O Verlaine, da Editacuja, nasceu e vive até hoje no interior de São Paulo, mestre em administração pela GV. Trabalhou no mercado financeiro, isso tem a ver com o livro dele, que é o Massacre na Faria Lima. Trabalhou no mercado financeiro durante 6 anos, e além de escritor e poeta, é advogado e servidor público, né, na herança de Machado de Assis. Publicou 2 livros de poemas, Fazarga em Chamas, que foi uma autopublicação, e Poemas no Instagram, e ele discute poesia e literatura no seu Instagram. Eu quero começar então o nosso debate a queima-roupa. Literatura é trabalho? Que espécie de trabalho? Bom dia a todos. Me chamo Bruno Pacífico, venho de Manaus. Pertenço ao grupo Laboriosa, que está aí fazendo a nossa primeira edição pela FLIP, né, abrindo os trabalhos da FLIP. E eu, como ex-proletário, né, trabalhei em fábrica em Manaus, trabalhei na Springer Plásticos, que faz os ar-condicionados e outras coisas de plástico. Eu também comecei minha carreira como trabalhador lavando carros, aos 9 anos de idade. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui na FLIP, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar falando do meu trabalho, e eu acho que a vida como escritor também é um trabalho. Vendo, né, as matérias que saíram durante ali 2019, 2020, um pouco antes da pandemia, saíram algumas matérias numa revista que eu acompanho, chamada Jacobin, que fala de trabalho e anticapitalismo. Saiu uma matéria interessantíssima que falava dos artistas, escritores e músicos, né, que depois da crise de 2008 não conseguiram mais sobreviver só com a arte. Aí tinha uma chamada muito interessante no The Guardian, falando que uma banda americana chamada Grizzly Bear, o cara falava assim: agora eu tenho que lavar pratos, voltei a lavar pratos no mesmo restaurante que eu trabalhava, mesmo tendo um sucesso absurdo internacional.
E depois, logo embaixo, era o Stephen King reclamando que não tinha mais dinheiro para alugar um espaço para poder escrever durante dias, assim, seguidos. Ele voltou para casa, escrever em casa com filho e todas as condições adversas, né, de que é viver a vida sob a demanda de um trabalho rápido, né? Então eu acredito que a gente trabalha mesmo como trabalhador artista ou artista trabalhador. Eu acredito que escrever é uma profissão, mas hoje não é na periferia do capitalismo que eu estou falando do imperialismo, né? Eu estou falando de um país americano que fundamenta a base da cultura, se estrutura com a mais-valia do trabalho alheio, inclusive dentro da indústria cultural. Então eu acho que a vida do trabalhador na periferia do capitalismo no Brasil é dura. Aí a gente trabalha muito. Eu, por exemplo, hoje eu sou professor, mas eu tenho certeza que tem outros escritores que não é professor, que tem que cumprir uma carga horária, às vezes, de 12 horas para poder continuar escrevendo, continuar publicando. Então eu acredito sim que escrever é um trabalho. Eu acredito que, e não só escrever, pintar, né, compor uma música, tudo isso é trabalho sim. Uma pena que a gente ainda não consiga constituir-se, né, economicamente só a partir desse trabalho. É isso. Salve, gente, bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras de trabalho. Primeiro, agradecer a Filipe, a Casa Gueto, ao Rogério e todos os companheiros de mesa. E a vocês também, porque está aqui de manhã, vocês poderiam estar na praia, estão aqui, então parabéns para vocês. Está chovendo, né? Então é isso. Então, gente, vocês estão aqui só por causa da chuva, o pessoal aqui tem que ser o cara que está aqui. Se tivesse sol, todo mundo estava aqui, não estava? Do mesmo jeito? Calma aí. Bom dia, eu sou o Marcelo. Primeiro eu queria mostrar para vocês um documento histórico. Isso aqui é uma carteira de trabalho. Essa é a provocação que a gente trouxe para o projeto que a gente pensou para a Flip, que é o lançamento de uma antologia, um formato de carteira de trabalho, porque conversando com uma galera mais jovem, molecadinha adolescente, eles não têm essa relação, né? Eu até escrevi um glossário dentro do meu romance, escrevendo o que é uma carteira de trabalho, o que é um currículo. Eu falo para um adolescente de 14 anos que para arrumar um emprego você tinha que escrever um currículo com os seus nomes. Uma coisa, a gente falou a mini-bio aqui, que não é quase um currículo, mas era uma coisa mais complexa que isso, né? E aí você tinha que ir na papelaria, tirar xerox, era um inferno. E aí você entregava nas empresas e, sei lá, os caras muitas vezes jogavam fora, né? E isso é muito doido. E aí a gente fez isso aqui como um documento histórico, registrar, e a base foi minha carteira de trabalho. Aí eu brinco que foi a última utilidade da minha carteira de trabalho, foi ter servido de modelo para esse projeto. Agora não serve mais muito para coisa. Eu queria passar também os marcadores para vocês, se eu puder passar, por favor. Tem uma playlist atrás que são músicas para ouvir no trabalho, que geralmente são músicas... varia, né? Tem vezes que você tem que ficar um pouco, respirar, então tem uns pontos, né, de candomblé, tem umas coisas mais espiritualizadas, mas tem muito rap, funk, hardcore, música de ódio mesmo, que às vezes você precisa do ódio, né? Como motor, é importante. E está em disputa também, né? O ódio, o direito ao ódio. E acho que essa pergunta, se literatura é trabalho, eu acho que é complexo pra caramba, porque a gente teria que pensar o que é trabalho, né? E acho que é uma palavra que também está em disputa, né? Tem movimentos, tem acompanhado também movimentos anti-trabalho, eu acho bem interessante também. Ou talvez pensar mesmo a palavra trabalho de uma outra forma, não essa maneira tão capitalista, imperialista e brutal. E parte disso também a reflexão desse trabalho, que é um romance que chama Os Dias Trabalhados. É uma frase também que quem já foi demitido sabe bem, e eu fui bastante. E aí a pessoa fala assim: passa lá no RH lá e pega só os dias trabalhados, e ainda descontava a condução e a alimentação. Aí às vezes era foda, né? Tipo, você tinha... Nossa, vontade de
fica não, porque 200, qualquer 200 reais. Você fica puto, eu não preciso disso, não, mentira, preciso sim. Eu queria ler um texto também aqui, porque eu acho que parte muito dessa reflexão, que é um texto disparador desse romance. Mano, valeu. E pra gente pensar um pouco, esse livro ele tem uma questão autobiográfica, ele tem uma estética, tentei pensar na estética da carteira de trabalho. Então ele tem fotos da minha carteira de trabalho, todas as empresas que eu trabalhei, eu coloquei o nome delas aqui, o nome das pessoas envolvidas, e é isso, poucas. E aí o disparador do livro é esse aqui. Um personagem de ficção tem emprego. O que quero dizer é, se ele trabalha de verdade, se cansa, ou se o emprego na literatura é apenas um arquétipo. Sabe? Aquela coisa, se ele é pobre, é pedreiro, chapeiro, camponês, sei lá, profissão de pobre da época. Se ele é rico, é empresário, é rei, é bancário, profissão de rico da época. Ou se é o grande Gatsby, que ninguém sabe de onde ele tem tanto dinheiro. Quem se importa? Todo mundo trabalha? O que é trabalho? E o escritor? Escritor trabalha? Escrever é trabalhar? Existe alguma coisa fora do trabalho? Trabalhar é uma coisa muito dura, pesada, não? Ou eu sou um fraco? Quem sou eu? Sou o meu trabalho quando trabalho? E quando escrevo? O que eu sou quando escrevo? Este narrador está escrevendo ou trabalhando? Então acho que vou passar a palavra aqui também. Obrigado. Em vez de responder a pergunta, eu fiz mais perguntas, mas acho que... Muito obrigado, gente. Obrigado. Gente, bom dia. Bom, eu não sei falar das coisas compartimentadas, eu só sei falar das coisas conectadas umas às outras. E por isso eu queria começar pensando sobre essas questões. Esse questionamento, se a escrita, se a literatura é trabalho ou não é trabalho. E aí eu fiquei pensando, fiquei pensando sobre isso, é uma coisa que eu penso há bastante tempo. E estava até dias, enquanto estava me preparando para cá, conversando com a Natália, minha namorada, sobre isso, assim. E aí eu penso um pouco no sentido de que existe uma espécie de dupla consciência, uma dupla lógica para pensar essa questão. E aí eu quero expandir também, não só para a literatura, para a escrita, para a poesia, mas para o trabalho artístico/intelectual. E, bom, é claro, ser um trabalho é óbvio que é um trabalho. Isso é claro. Mas quais são as implicações disso? Então, é um trabalho, dá trabalho fazer, mas aí é questão de viver desse trabalho. E aí a gente começa a pensar o quanto isso tem a ver com a lógica do capitalismo, ou não. Eu, por exemplo, eu não tenho, nunca me projetei para ser um escritor profissional. Esse nunca foi o meu plano. Meus planos, eu fui fazer faculdade, fiz história, fiz mestrado, fui fazer doutorado, para, enfim, na área de educação, na área de história, e não foi esse o objetivo. Escrever, para mim, não é... A minha escrita não é para sobrevivência do ponto de vista material da coisa. Escrever, para mim, é necessário para viver. Então, eu escrevo porque eu preciso escrever, como muitas outras pessoas que escrevem, que criam trabalhos artísticos, fazem, porque isso é o que dá sentido à vida, é o que impulsiona a vida, é o que faz a gente se sentir pulsante. E aí, por que eu pego nessa questão numa lógica dupla? Porque a gente pensa o quanto isso cabe e do ponto de vista cultural, o quanto isso tem um valor dentro da lógica capitalista.
da lógica. Porque, se a gente for pensar por esse ponto de vista da lógica cultural, de como funciona a nossa cultura, a cultura ocidental, pelo menos, o mais restrito que eu consigo ser nesse sentido é falar da cultura ocidental. Eu acho que é uma coisa assim, o que é produzido materialmente, ou ideias que são produzidas para atração de dinheiro, são coisas valorizadas, são coisas que têm um valor. Então, isso vai desde o que é produzido numa fábrica, então, isso é um produto que é feito, uma taça, a taça tem valor, a garrafa tem valor. Ou então, vamos dizer, uma pessoa que trabalha no ramo criativo. A criatividade, ela pode ter um valor, depende a que e a quem ela serve. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com publicidade, essa pessoa é uma pessoa criativa. Ela trabalha com criatividade, só que o trabalho dela tem uma finalidade de mercado, tem uma finalidade de gerar dinheiro, de gerar lucro. Então, esse é um caso específico, né? Específico não, mas é um dos casos nos quais a gente consegue identificar que o quanto esse trabalho criativo ele pode sustentar uma pessoa de uma maneira digna. E aí, só que aí a gente pensa, a nossa cultura não valoriza o trabalho artístico e intelectual como algo que tem um valor pecuniário, que tem um valor financeiro. Um exemplo que eu tenho para dar nesse sentido é um exemplo meu. Tem, no meu livro, Afetos, tem um poema chamado Doutor Desempregado. Em 2022, eu tinha feito graduação na maior Universidade Federal do Brasil, fiz História e tal, tinha feito mestrado na mesma universidade e me vi numa situação que eu não tinha trabalho, eu estava fazendo doutorado, a bolsa de doutorado era R$2.200, não dá para respirar. Eu me vi numa situação que eu tive que começar a fazer entrega de bicicleta, tipo iFood. O que isso não tem demérito nenhum. Mas para o esforço que eu apliquei, isso é absolutamente desproporcional ao esforço de vida que eu apliquei. Há 10 anos de dedicação intelectual, de produção intelectual, de construção, de produção para os outros, mas de construção interna. E isso me traz algumas coisas no sentido de que algumas práticas na nossa sociedade não se quer pagar pelo trabalho artístico e pelo trabalho intelectual. Quando você vai num bar e tem um cara tocando lá, e aí fala que vai cobrar artístico, você torce o nariz. Você não quer pagar. Quando você precisa de um trabalho gráfico, e aí a pessoa dá o preço dela, você fala, pô, mas tá caro. É coisa simples, é só fazer aqui, é uma ilustração, uma coisa simples. Tá caro. Assim como eu sou frequentemente chamado para participar de eventos gratuitamente, mas as pessoas elas têm como pressuposto de que eu não vou cobrar pelo trabalho que eu investi mais de 10 anos da minha vida para construir. Eu penso, por que ela não chama uma outra pessoa que não tem essa trajetória e tal? Porque as pessoas misturam um pouco, assim, existe o engajamento social, que geralmente o intelectual, geralmente não, mas em muitos casos o intelectual, o artista, tem um engajamento social, tem um engajamento de transformação social. As pessoas confundem muito isso, esse engajamento com a profissão da pessoa. Então, você faz aquilo, você tem um posicionamento político? Tem. Mas você faz isso para ganhar a vida. Então, existe essa desvalorização nesse sentido e que pega esses vários ramos, porque é isso, todo esse acúmulo, essa produção
artística, intelectual, todo esse investimento individual das pessoas, não tem um valor, porque não traz um retorno financeiro. Esse retorno, do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento cultural, do crescimento pessoal, do crescimento intelectual, isso não é compreendido como algo que precisa ter uma contrapartida financeira. E as pessoas vivem disso. Por outro lado, aí essa coisa, por que o público? Porque, assim, como já foi dito aqui antes, muitos escritores, muitos artistas não vivem só da sua escrita, não vivem só da sua arte, muitas vezes nem vivem disso. Ou quando vivemos, muito mal. Ou tendo, dentro do campo da arte, tendo que fazer várias funções para conseguir uma vida digna. E aí o que me intriga um pouco é como a gente consegue encaixar as nossas necessidades de sobrevivência do ponto de vista material nessa lógica que não nos contempla, a lógica capitalista não nos contempla. Como a gente consegue encaixar essa nossa necessidade? É uma dificuldade muito grande, porque é isso, né? É trabalhar dentro do contraditório. É tentar fazer com que aquilo que a gente produz tenha algum aspecto, alguns aspectos que atenda a demandas de mercado. E que não necessariamente, muitas vezes, não é isso que a gente quer fazer. A gente faz para poder ganhar o pão de cada dia. Assim. Então, para mim, essa é uma questão assim, de uma complexidade absurda, uma complexidade tremenda. É uma profissão. Escritor, escritora, poeta, poetisa, pode ser uma profissão. Às vezes, com o maior sucesso, muitas vezes, com menor sucesso, e aí expandindo para o campo das artes de modo geral, assim. E que é uma coisa que não tem muito como prever. Uma coisa que eu sempre me lembro, sempre, é o caso do cantor crioulo. Ele fez sucesso quando ele estava desistindo da carreira, tinha 40 e poucos anos. Porque o cara já tinha lançado um disco, já tinha lançado outro disco, estava assim. E aí fez faculdade de filosofia e tal, e não queria ir para o campo da filosofia, ele queria fazer arte. E aí o cara, tipo assim, falou, cara, eu vou ficar passando dificuldade até quando? Eu tô com 40 e poucos anos. E aí o cara falou assim, eu vou fazer um disco de despedida. Vou juntar. E agora eu vou juntar todas as coisas que eu fiz e que eu não tive coragem de lançar e vou lançar. E aí o cara lançou e estourou. Mas podia não ter acontecido o cara ter desistido. Um cara desse tamanho, o que é o crioulo? Qual é a contribuição do crioulo para a cultura nacional? E esse cara simplesmente podia ser conhecido só por meia dúzia de pessoas e não conseguir um cara desse tamanho, com essa capacidade de contribuição para o nosso povo, para a nossa cultura, simplesmente não ter o seu trabalho reconhecido e ter que fazer qualquer outra coisa que o faça menos feliz, que nos faça menos feliz. Então, a minha percepção sobre essa questão é mais ou menos nesse sentido, de pensar essas complexidades e essas contradições que existem aí dentro. É isso. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Rogério. Eu queria fazer um contraponto aqui, talvez, porque, na minha visão, é um pouco inevitável essa cisão entre a criação literária e o trabalho. Talvez seja preferível assim. Eu acredito que a liberdade que a literatura permite, ela se contrapõe à modulação de pensamento que ocorre na esfera do trabalho. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Então você tem trabalho do Foucault, do Marcuse, que vão analisar a subjetividade exigida para cada modo de produção capitalista. Então, para simplificar, a gente pode entender da seguinte maneira: o trabalhador, na época do Fordismo, lá naquele filme Tempos Modernos do Chaplin, que ficava apertando a mola o dia todo,
ele precisava de uma mentalidade específica. Ele precisava estar disciplinado naquele trabalho físico, né? E hoje nós temos o trabalho material como predominante. Desculpa, o trabalho intelectual como predominante, o trabalho imaterial, né? Tem até um livro do André Gorz, que chama O Imaterial, que ele analisa essa transformação do trabalho físico para o trabalho intelectual. E o trabalhador que trabalha com a própria mente, como que pode ser controlado esse trabalhador? Como ele pode ser disciplinado? Então, esses autores da Escola de Frankfurt e de outros segmentos, eles vão analisar que o controle foi internalizado por esses trabalhadores. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de uma mentalidade específica, né? Então, quando a gente fala de você S.A., né, acionista, o empreendedor de si mesmo, as pessoas se consideram capitais de si mesmas, né? Então, esses mecanismos subjetivos são formas de controle do trabalhador. As pessoas estão, inclusive, expandindo a lógica do trabalho, a lógica de se considerarem capital, estão expandindo isso para todas as esferas da vida. Toda a vida está sendo contaminada por essa lógica. Então, eu vejo na literatura uma possibilidade de enfrentamento desse massacre que é operado. Estou usando massacre de propósito porque é o nome do meu livro, Massacre da Faria Lima, né? Encaixei ali no merchandising, né? De fato é operado um massacre na nossa vida, em forma de controle, e eu vejo a literatura como resistindo a isso. Então, talvez a literatura não ser contaminada pela lógica do trabalho, que hoje vem contaminando tudo, né? Eles vão, como tratores, vão passando por cima de todos os aspectos da experiência humana, né? Talvez a literatura não ser contaminada por isso, não ser atropelada por esses ditames, seja uma coisa positiva e seja talvez o último respiro que a gente pode ter de escapar dessa situação, dessa realidade que vai minando a nossa própria humanidade. Chegou, sim. Acho que dá para levantar a caixa. Não, é porque está Tá bom. Está confortável? Gente, bom dia. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, pelas falas até agora. Me chamo William. E eu fui convidado também para falar um pouquinho sobre a questão do Machado, mas eu vou começar a falar como o colega começou no começo, falando um pouquinho das coisas que a gente já trabalhou. Então, já trabalhei como auxiliar de pedreiro, limpando casa, vendendo doces na rua que a minha avó fazia, e um tempo como cobrador. E saí de ser cobrador foi muito pouco tempo mesmo, porque eu passei no vestibular, e aí entrei na faculdade de letras, e aí comecei a ter problema mesmo, que eu tive que dar aula, né? E aí que o trabalho ficou mais pesado. Porque essa coisa, brincadeiras à parte, a coisa do escrever é trabalho, e ser professor é trabalho, dar aula, só trabalho só dar aula, também tem um pouco isso. Então, gostaria de começar por aí e destacar um pouco assim de como eu enxergo essa mesa de hoje, né? Esse tema. Primeiramente, uma importância muito grande, uma centralidade gigante que eu não vejo tendo o destaque que tem. Por quê? Porque, embora, como foi dito também, nunca teve tantos corpos na literatura, muitas vezes esses corpos, eles são feitos de nuvens, né, para pegar o prêmio do Fontavaro. Eles não têm profissão, eles não têm vida material, eles não pertencem a classe nenhuma. Isso, na minha visão, é mais um desserviço do que um próprio serviço. Então, acho que esse é um ponto, né? Como que se representa o trabalho, quanto o trabalho ele é o elemento que direciona o conflito daquela história. Porque uma profissão é uma coisa, outra coisa é o trabalho ser o organizador daquela obra, né? O conflito ou a questão essencial daqueles personagens, né? Então, pegando um pouco mais de literatura contemporânea, uma obra que eu li recentemente que eu acho que traz isso de uma forma muito interessante, é Os Supridores, do José Faleiro, por exemplo, né? A gente tem os dois supridores do mercado, dignos mesmo,
né? Daqui a pouco nasce o segundo filho, o cara não aguenta mais. E começa a haver uma brecha de mercado para vender maconha na boca, porque todo mundo só quer vender crack e pedra. E aí eles passam a suprir a região, continuam supridores, é o Pedro e o Marx, né? Marx, não o filho Marx, Marx fiquei. E aí, e aí desenrola o conflito a partir disso. Então isso, na minha visão, é a representação do trabalho, porque isso passa a ser uma questão essencial do personagem. Então isso é um ponto. Como que o trabalho está sendo representado na literatura contemporânea, para além desses corpos. O outro ponto que foi a pergunta provocativa, que é a questão de se literatura trabalha do ponto de vista de quem produz, né, de quem escreve. E, então, de certo ponto, é óbvio, né, como foi dito, escrever é trabalho, pode dar trabalho, um monte de tempo, várias horas e tal, né. Mas tem uma diferença, que eu concordo com o que foi dito, que é a questão com o trabalho, que de certa forma se opõe à lógica do trabalho. É um trabalho que se opõe a uma lógica da pressão prazo e pressa. Né? Menciona a maior parte dos trabalhos e tal. Talvez por isso seja tão difícil. Porque quem vê de uma dificuldade, uma realidade material difícil, tem uma coisa que não sai da cabeça nunca, que é a urgência. Trabalha agora para ganhar agora. E para produzir literatura, tirando alguns casos ali de quem já está, esqueci um pouco da expressão que tu usou, mas já tem como isso uma profissão, que às vezes rola antecipação de direitos autorais, isso não existe. É um trabalho árduo, difícil, que requer muito investimento e de tempo, de estudo e tudo mais, dedicação escrita, restrita, mas que tu não vai ter o retorno dele logo. E quem produz, né, precisa disso como para sustentar a sua materialidade da vida, vive na urgência. E o retorno do trabalho da literatura não vai garantir isso. Esse é o ponto, né? E só para finalizar, pegando a questão do Machado que foi levantado ali, e o fato de eu ter estudado sobretudo as crônicas dele, não foram só as crônicas, primeiro momento não foram só as crônicas dele, porque essa coletânea especificamente chama As Balas de Estalo, era uma série que foi publicada no Correio Mercantil, na Gazeta do Povo, perdão. E na Gazeta de Notícias, desculpa, faz tempo. Na Gazeta de Notícias, e Machado era um dos cronistas, e havia vários outros. Nisso, destaca tem duas coisas que me interessou muito estudar. Primeiro, que os outros nunca foram publicados. E junto com isso, o fato de Machado ter precisado construir, mesmo que de forma muito micro, um ambiente coletivo para que ele pudesse trocar experiências, leituras, escritas, leituras de texto e tal. Porque esse mito do autor individual gênio não existe, né? Aquele mito existe, né? Não é verdade. Então essa experiência me marcou muito, assim, de como ele trocou. Posso que eu nunca ouvi falar na vida, vai ver a crônica dele, putz, isso aqui genial e tal, Machado se valendo de recursos textos que usado ali também. E o outro ponto da crônica em si, que a crônica, crônica jornalística, né, ela vem com a ascensão no século XIX, segunda metade do século XIX, com uma migração do folhetim, do folhetom francês para o Brasil, que vai gerar vários outros gêneros, mas a crônica é um deles. Me chamou muita atenção também porque a crônica ela é um pouco diferente e no sentido da produção, da pressão prazo e pressa, porque a crônica jornalista tem a pressão prazo e pressa, né? E através dela a gente consegue perceber elementos materiais que outros gêneros às vezes a gente mais facilmente passa batido. Só que ele não tinha como passar batido. O editor está pedindo. E aí retom ali várias histórias de autores como Balzac, que ganhava por página, daí pega os livros, as primeiras 100 páginas, uma enrolação do caramba. E depois tem que parar, o pessoal está parando de ler, tem que terminar a história logo, e aí tudo termina nas últimas 50 páginas e tal. Então esse elemento material do autor como produtor, do benjaminiano, ele está pincelado em diversas experiências literárias e estéticas, só que às vezes a gente não olha, né, a gente não vê dessa forma. E assim como muitas vezes essa literatura não representa o trabalho, a gente não consegue fazer a leitura, né, do trabalho que está ali. Então foi por isso que eu me dediquei a estudar, né, essas crônicas do Machado, além da questão da